programa SUS Digital, ele tem um histórico, né? Esse histórico é baseado na regulamentação dele legal. Então, em 2007, a versão do Programa Nacional Telesaúde, onde algumas universidades do Sul e Sudeste iniciaram, né, essa estratégia. E em 2011, apareceu o Telesaúde Brasil Redes, com a extensão para outras universidades, até do Norte entraram. Em 2024, então, vem o Programa SUS Digital. Ainda em 2024, os planos de ação de transformação para a saúde digital, onde dentro dele tem o Índice Nacional de Maturidade de Saúde Digital, que um dos grupos PET está trabalhando em relação a isso. Em 2024, em abril, então, a CEDIG cria o Laboratório Inova SUS Digital para traçar as estratégias, né, e em maio, a Ação Estratégica SUS Digital Telesaúde, ela é formulada, ela aparece como legislação. Por favor, desligue os microfones que fica atrapalhando um pouco aqui, agradeço. E em dezembro de 2024, a CEDIG institui quais são os procedimentos, né, vinculados ao SUS que caracterizam o telesaúde. E em 2025, em setembro de 2025, agora, né, o componente SUS digital do programa agora tem especialistas, que é uma estratégia para reduzir as filas para a referência, para atenção especializada. Pode passar. Então, esse é o histórico, né, legal do programa. Então, essa portaria, né, do Ministério da Saúde 3232 é uma portaria-chave do programa SUS Digital. Então, ela coloca o que para nós? Né? Ela coloca 10 itens, e isso tem a ver com uma questão que é uso apropriado, ético e crítico das tecnologias digitais. Uma das questões que a gente viu aqui no PET é conhecer a LGPD, soluções digitais colaborativas e livres, né, para oferta de serviços, gestão de cuidado, qualidade da atenção, formação e educação permanente em saúde digital, que vincula diretamente ao PET, ao Programa SUS Digital, o tratamento adequado dos dados pelos atores do SUS, fomentando o letramento digital e a cultura de saúde digital e da proteção de dados, que alguns PETs de saúde digital abordam, a maturidade digital no SUS, que começa com o diagnóstico a partir do índice de maturidade digital preenchido por um questionário preenchido por todos os entes federativos, né, os municípios, e culmina com o plano de ação em saúde digital feito pelo Estado junto com todos os municípios. A participação social e o protagonismo do cidadão na criação de soluções digitais inovadoras, fortalecer o ecossistema de saúde digital no SUS, e aí o PET tem um papel não só na formação, mas nesse fortalecimento, esse ambiente colaborativo para aprimoramento da gestão do SUS, por meio da transformação digital, e promover a interoperabilidade dos dados em saúde, que o PET 02 trabalha especificamente com isso, né, a interoperabilidade dos sistemas, ela proporciona que a jornada do paciente ela seja vista por todos os entes participantes do SUS, né, facilitando o atendimento do paciente, seja na urgência emergência, na atenção especializada, na atenção hospitalar ou na atenção primária. E reduzir a iniquidade no acesso às soluções e serviços de saúde digital nas diferentes regiões do país. Aqui, para a região norte, é uma estratégia importante para alcançar as regiões mais distantes, né, incluindo, por exemplo, o Marajó, o Baixo Tocantins, a região toda ali do Tapajós, Baixo Amazonas, esses municípios que ficam muito distantes dos grandes centros e que se beneficiam com a saúde digital. Pode passar. O Programa SUS Digital, então, nessa portaria 3691, diga, professor Marcos. Serufo, diga. Sem querer, desculpa. Tudo bem. Então, o Programa SUS Digital, ele coloca quais são as modalidades, né, de saúde, de oferta que a gente pode ter. Então, a teleconsultoria,
né, que ela pode ser síncrona ou assíncrona, então é uma conversa via plataforma digital, ou chat, ou telefone. Essa plataforma, então, ela possibilita a interação entre dois profissionais de saúde. O telediagnóstico, que é a emissão de laudos ou pareceres a partir de uma imagem, né, que fica na nuvem, e a gente capta essa imagem na plataforma digital e o especialista lauda, ou o radiologista, ou o cardiologista, ou o dermatologista. O teleeducação, que oferta cursos, palestras, conferências por meio digital, alcançando o maior número de pessoas, né, pode passar, e evitando deslocamentos. A teleconsulta, né, que é a utilização de tecnologias digitais para comunicação, na teleconsulta entre o profissional de saúde e o paciente, né, a teleinterconsulta, que é entre o profissional de saúde e com a presença do paciente e outro profissional ao lado do paciente, que que é uma relação interprofissional. Então, na teleinterconsulta, que é o nosso chave agora nesse 2026, que dar apoio, né, aos médicos da atenção primária para que eles, ou aos outros profissionais da atenção primária, para que aumente a resolubilidade dos casos sem necessidade de encaminhamento para atenção especializada ou deslocamento para outro município para ter essa atenção especializada. A teletriagem, que a teletriagem ela vai proporcionar várias abordagens dentro do SUS, então ela pode servir para triar casos da urgência e emergência, ela pode fazer a triagem nos serviços hospitalares para o que é o perfil daquele hospital, então ela pode ser usada para várias atividades dentro do SUS e para vários grupos dentro do SUS. Pode passar? A telerregulação, que é a utilização dessa estratégia digital para ter acesso à atenção especializada, a teleorientação, que é voltada a orientações para o paciente e uma estratégia importante de teleorientação digital, e o telemonitoramento ou a televigilância, que é o monitoramento à distância de parâmetros de saúde, né, ou em relação à vigilância da organização do sistema de vigilância. Então, isso ainda está em discussão, né? O telemonitoramento, ele necessita que o paciente, ele tenha o equipamento na sua casa, por exemplo. Então, essa dificuldade a gente ainda não venceu, né? Exceto para pacientes de diabetes tipo 1, por exemplo, que podem fazer o monitoramento pela glicemia capilar e mostrar para o seu médico sem necessidade de deslocamento e fazer isso com uma frequência maior do que é possível nas consultas presenciais. Pode passar. E esse é o programa SUS Digital. Então, dentro desse programa SUS Digital, existe, então, a estratégia telesaúde, né? Na estratégia telesaúde, a UFPA, então, ela inicia no telesaúde em 2021, e em dezembro, em 2022, feita uma pactuação com a Universidade Federal de Santa Catarina, que utiliza o STT, que é o Sistema de Telemedicina e Teleconsultoria, que é a plataforma que nós utilizamos. Por quê? A gente percebeu que aqui a gente não conseguiria desenvolver uma plataforma, e, ao mesmo tempo, existiam várias plataformas já que tinham sido desenvolvidas pelo Ministério, com recursos do Ministério da Saúde, e que a gente podia acessar, como é o caso do STT. Então, a gente começa as ofertas, né, de teleeducação, teledermato, teleconsultoria e telecg já em 2022. Em 2023, a gente faz uma ampla capacitação dos médicos no território e dos enfermeiros e enfermeiras, e em agosto a gente consegue, então, pactuação com Belém para iniciar as estratégias de saúde digital, agora coordenado junto com o município de Belém. A gente já tinha pactuação com outros municípios até então. Em 2024, faz a expansão das ofertas, então a gente alcança também, a gente implanta a teleradiologia em alguns municípios, né? Então, junto com o STT, a gente desenvolveu essa parceria com a plataforma.
E oferta também para paradisíacos e quilombos, né, principalmente o quilombo de Gurupá, no Marajó. E em 2025 a gente consegue, enfim, fazer a expansão da oferta do TeleCG em virtude da entrega, né, de computadores e aparelhos de eletrocardiógrafos digitais nos municípios da região do Marajó, do Baixo Tocantins, Belém e Ananindeua. Isso só foi possível porque esses equipamentos eles foram adquiridos com recurso do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula, e essa estratégia do TeleCG ela pode ser difundida por todo o território do Marajó e Baixo Tocantins, porque antes os municípios não tinham recursos para adquirir esses aparelhos digitais, como são municípios com baixo recurso, né? Pode passar. E aí a gente, né, na capacitação de profissionais, até hoje a gente já capacitou 1.226 profissionais de saúde, principalmente médicos, né, também enfermeiros e enfermeiras, médicos e médicas, técnicos de regulação ou gestores de saúde e técnicos de enfermagem, né, pode passar. E aqui é a plataforma do Telesaúde, né, que é essa parceria, telesaúde.ufpa.br, que é essa parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, onde vocês veem nessa linha vermelha superior as nossas redes, da direita para a esquerda o cadastro, né, para quem ainda não se cadastrou na plataforma, acho que a maioria já se cadastrou para fazer o curso da LGPD. O protocolo, com o número do protocolo do exame, o paciente pode acessar por aí, mas nosso paciente tem dificuldade com o letramento digital, e a gente tem essas modalidades, né? O diagnóstico, consulta, consultoria e educação. Pode passar? E aí, aqui eu vou mostrar para vocês quais são as estratégias que serão desenvolvidas no período de 2026 a 2028, que é o período em que o projeto, né, ele teve vigência de 2021 a 2025, e em 2026 ele alcança outro recurso para se estender até 2028. E aí, no projeto de telesaúde que vai iniciar, dentro dessa estratégia SUS digital, telesaúde, né, a coordenação dele fica no Complexo Hospitalar Universitário da Universidade Federal do Pará, ou seja, a gestão fica dentro do complexo, e o objetivo é fortalecer e integrar a rede de atenção à saúde de municípios do Pará, em consonância com o programa SUS Digital e a ação estratégica SUS Digital Telesaúde. Pode passar? E dentro dessa estratégia, né, ofertar telediagnóstico em parceria com a Secretaria de Saúde em 3 modalidades: dermatologia, eletrocardiograma e radiologia. Então, essas são as modalidades que estão na nossa plataforma e elas já são utilizadas. Então, a gente tem uma pactuação com o Ministério da Saúde para ofertar essas modalidades de telediagnóstico. Pode passar? E o que a gente tem feito até agora, né? Como é o fluxo do teleeletrocardiograma que começou, né, em 2022 e se estende até hoje? Então, um ponto do telesaúde, né, um médico um médico da atenção primária, que é um ponto do telesaúde, ele solicita um eletro. Então, ele preenche uma ficha clínica, essa ficha clínica é encaminhada junto com o paciente para o local do município onde se realiza o eletro. Essa imagem, então, ela é inserida pelo técnico de ECG na plataforma, o médico cardiologista lauda, e esse laudo ele fica disponível tanto para o serviço que fez, quanto para o médico que solicitou, quanto pelo paciente a partir do protocolo, né? Pode passar. E o que é que a gente tem alcançado, né? Então, para vocês terem uma ideia, a gente tinha uma utilização em torno de 500, 600, antes de abril, que foi quando os aparelhos digitais, eles foram, alguns municípios já tinham aderido antes, né, da aquisição dos aparelhos
pelo Telesaúde, né, com o recurso do PAC, e a gente teve um aumento, né, muito grande, porque mais municípios alcançaram essa modalidade e puderam utilizar o TeleCG, diminuindo o deslocamento das suas populações para fora do município e funcionando de maneira livre. Então, eles podem pedir quantos elétrons eles necessitarem, não tem cota, que antes eles funcionavam com cota e essa cota não era suficiente para vencer as necessidades, né, da população do município. Pode passar. A teleradiologia, então, um ponto do telesaúde, né, o médico solicita um raio-x, essa solicitação vai para o serviço de radiologia do município, o técnico de radiologia, então, faz a imagem, né, e preenche a ficha, enviada pelo médico, e na plataforma envia para uma nuvem, que a gente chama de PACS, né? Nesse PACS é que ficam armazenadas as imagens, o médico radiologista, então, ele entra na plataforma e pode laudar essa imagem a partir do STT, pode passar, e essa imagem fica disponível para o serviço, para o médico que solicitou e para o paciente. Pode passar? E aqui a utilização, né, da radiologia. Então, o aparelho de radiologia digital, ele é um recurso muito caro, a maioria dos municípios não dispõe. Então, essa curva, né, essa linha do tempo, que vocês observam, que quando cada município entrou, né? Então, primeiro entrou na Indeu, depois Vigia, depois Bagre e Portel, que são no Marajó, e Ponta de Pedras também no Marajó, né? Então, a utilização, ela aumenta a partir da entrada desses municípios, mas ainda a implantação é pequena, exatamente porque a maioria dos municípios não dispõe de equipamento de radiologia digital, que é o aparelho necessário, né, para enviar as imagens para essa nuvem, como eu falei. Pode passar. O fluxo da teledermatologia, né? Então, um ponto do telesaúde é o médico e a enfermeira, o enfermeiro ou médica solicitam na plataforma, preenche uma ficha clínica e envia as imagens. As fotos das imagens, ela tem um protocolo específico, ela é um protocolo um pouco demorado de realizar nas unidades de saúde, e o núcleo envia para o núcleo de telesaúde, que lauda, né, a dermatologista do núcleo observa as fotos e a ficha clínica e faz um laudo. Nesse laudo, dependendo do laudo, ele pode ser tratado na APS, na Atenção Primária de Saúde, ou de acordo com o protocolo de classificação de risco, encaminhado para o sistema de regulação, quando a classificação de risco é amarelo e verde. Pode passar. Esse é a linha histórica, né, da utilização da dermatologia. Vocês observem que ela não está tão utilizada quanto ela deveria. Só para vocês terem uma ideia, a fila do Sistema de Regulação de Belém para consulta presencial em dermatologia, ela está em torno de 1.600 pacientes, né? Então, até que esses 1.600 pacientes consigam chegar na consulta presencial, isso vai demorar muito, né? Então, a ideia da teledermato é que ela possa ser um passo antes de encaminhar para o sistema de regulação e, ao mesmo tempo, ela possa resolver a maioria dos casos. Então, como que está a resolubilidade na atenção primária? Pode passar. Então, quando é solicitada a teledermatologia, ela consegue resolver 52% dos problemas. Então, como é realizado? Essa classificação de risco branco, que vocês estão vendo aí meio cinza, que é 5%, não tem necessidade de intervenção, a lesão, ela não é uma lesão, na verdade. O azul, que é uma classificação de risco risco baixo, então o tratamento pode ser feito na unidade básica de saúde. Aí, desse modo, a dermatologista orienta o tratamento, né? Ela faz uma sugestão do que é a lesão e ela orienta o tratamento, e o médico da atenção primária pode conduzir o caso sem encaminhar.
A classificação de risco verde precisa de avaliação clínico-cirúrgica com especialista, então, ou precisa de biópsia, ou precisa de tratamento, ou precisa de é uma lesão dermatológica mais que cursa com outros sinais e sintomas, né? Então, ela é uma síndrome clínica que precisa de outro especialista focal, e a classificação de risco amarelo em geral, câncer, está em torno de 14%. Esse tem uma fila prioritária para os serviços de oncologia. E a classificação de risco vermelho, ela não deve vir para a teledermatologia, porque ela tem um prazo de 72 horas para devolver o laudo, e a classificação vermelha é urgência e emergência, né? Então, não deve ter na teledermato. Pode passar. E agora, nesse projeto de 2026, a gente está implantando as teleinterconsultas, que é uma estratégia importante que não precisa, que pode ser usada tanto para avaliação médica quanto para avaliação em fisioterapia, fono. Eu não sei, né? Essa é uma coisa que cada profissional precisa pensar em nessa modalidade, como eu posso lidar com o paciente. Na teleinterconsulta, eu posso ter um outro profissional à distância, junto com o paciente, que vai conduzir junto o tratamento ou o diagnóstico, né? Então, a gente vai ofertar teleinterconsulta para as linhas de cuidado de teleinterconsulta, teleconsultas e teletriagens nas especialidades de cardiologia, endocrinologia, na linha de cuidado de onco, oftalmo, otorrino, gineco, mastologia, pediatria e outras que os municípios alvo demandarem, né? Aqui a gente colocou só as especialidades médicas, que são as que a gente tem governabilidade, né? O PET vem, então, para desenvolver as outras especialidades, né? Que possam ter que a interação pela plataforma ela seja possível e ela seja ética, e a profilaxia pré-exposição ao HIV, PrEP, que tem muito sucesso, por exemplo, São Paulo, e agora foi implantada no Ceará, para pessoas, né, com exposição ao HIV, com provável exposição ao HIV, que possam utilizar a profilaxia e, ao mesmo tempo, evitar mais casos de HIV. Para você ter uma ideia, a gente tem uma alta incidência, né, de HIV por conta da não utilização da profilaxia pré-exposição, e ela pode ser feita por via digital. Pode passar. Só para ilustrar o que é uma teleinterconsulta, né, especificamente na cardiologia, então, o médico da atenção primária solicita uma consulta com o especialista focal, cardiologista, e, ao mesmo tempo, solicita o tele-ECG. A regulação do município, ou, dependendo do município, a própria equipe da unidade encaminha essa solicitação para o telesaúde agenda a consulta, e, ao mesmo tempo, informa o município ou o agente comunitário de saúde, dependendo do município, se for um município muito grande, tipo Belém, informa o paciente, né, e informa o médico assistente, capacita o médico assistente para a utilização, ou seja, faz o letramento digital para o médico assistente. Essa consulta, então, e faz o teste de conexão desse médico na unidade que ele está, para ver se tudo funciona bem no dia, porque isso é uma das questões que atrasa a teleinterconsulta. Pode passar. E no dia marcado para a teleinterconsulta, então, eu tenho o paciente ao lado do médico na unidade básica de saúde, do seu médico assistente da atenção primária, e o teleconsultor à distância, fazendo essa interação, que pode ser para o diagnóstico e pode ser para o tratamento, ou seja, esclarecendo uma dúvida clínica do médico que está no município, né? Então, essa é uma estratégia importante para a redução de filas, para evitar que o paciente ele seja encaminhado para o sistema de regulação e que, ao mesmo tempo, funciona como educação permanente do médico da atenção primária. Pode passar. Quais são os projetos em andamento do Telesaúde agora, né,
para final de 2025 e início de 2026, a teletriagem de oftalmo, que está funcionando entre a UPA Terra Firme e o Hospital Betina Ferro de Souza, a teletriagem de otorrino, que vai iniciar agora, talvez em dezembro, né, entre a UPA, o pronto-socorro da 14 e o Betina, a teleinterconsulta pós-implante coclear, que aí é a primeira interação que a gente vai ter entre fono e serviço de cirurgia, né? Então, o grupo da cirurgia tem muita dificuldade de acompanhamento do paciente com implante coclear e vai, porque os pacientes depois eles não conseguem se deslocar, mas ele pode fazer essa consulta interprofissional com o fono ou a fono que estão no município acompanhando o paciente. E essa discussão de caso, ela, com a presença do paciente, ela pode ser via virtual. Isso está em construção, está em desenho, né? A teletriagem de doenças genéticas raras, para trabalhar especificamente a fila do sistema de regulação, que funciona no HU Betina Ferro. As teleinterconsultas de ginecomastologia pediatria, que funcionam no CASMUC, né? Elas vão começar a ser ofertadas ainda agora esse ano. A teleonco, que está sendo desenhada no HUJBB, e a teletriagem de nefro, que ela já funciona. Na teletriagem de nefro, o médico nefrologista pega os casos da fila e faz a avaliação para ver se ele é um caso para o serviço, né, para o serviço do Barros. No caso, o que tem acontecido é que ele tem notado que tem alguns casos que não precisam ser encaminhados para o nefro, tem alguns casos que são para a urologia, que acabam estando na fila do nefro, então o paciente fica esperando muito tempo, quando ele vai para a consulta presencial, não é ali, é em outro lugar, então a teletriagem de nefro também, ela facilita essa organização, e essa discussão, né, no território da interoperabilidade dos sistemas regionais. E nessa discussão a gente envolveu a SESPA, a Simbesa, que é ligada à SESMA Belém, o COSEMS, a EBSE, o STT, né, que é a plataforma de Santa Catarina, a UFPA, com os professores que participam do PET, e o PET Saúde Digital, né, e agora, por último, entrou o DataSUS. Então, a gente está em discussão dessa interoperabilidade do sistema, que ela é uma coisa complexa, ela já ocorre em outros estados, mas ela não é fácil, porque imagine que eu tenho um sistema de prontuário eletrônico para urgência e emergência, um sistema para cada hospital, né, incluindo a GHU, que é do Betina e do Barros, um sistema de telesaúde, né, e o prontuário eletrônico do ESUS, que é o PEC. Então, eu tenho vários sistemas que eles não interoperam, ou seja, que eu não consigo ver todas as informações do paciente a partir desses sistemas, tá? Então, esses são os nossos projetos em andamento. Pode passar. E a base do programa Telesaúde é apoiar as ações do programa Mais Acesso a Especialistas, né, que você já tem conhecimento, que tem bastante propaganda na mídia, inclusive propaganda do próprio Ministério da Saúde, com o ministro Padilha. Pode passar. Esse foi o primeiro, né, e o segundo encontro foi virtual, né, dos sistemas a interoperabilidade dos sistemas regionais de saúde, que é tanto uma atividade do telesaúde quanto do PET Saúde Digital, com a participação de todos esses entes que lidam com os prontuários eletrônicos e também com a RNP, que lida com o sistema, né, e aqui eu quero fazer uma observação para os professores, na Rede Nacional de Pesquisa, a UFPA, qualquer professor da UFPA pode solicitar acho que para o CETIC, eu não sei como funciona o fluxo, porque faz muito tempo que eu pedi, para participar da RNP. E aí a gente não precisa utilizar mais as plataformas pagas, né, tipo Meet, Zoom, a gente usa a plataforma da RNP, que é uma plataforma pública desenvolvida para a rede de universidade. Então, todos os professores têm a sua página dentro da RNP, mas precisa solicitar para o CETIC. Provavelmente isso
aconteça dentro do Sagito, né? Pode passar. E a teleconsultoria, né? A teleconsultoria, ela foi a primeira estratégia que o Telesaúde UFPA utilizou. E a gente continua oferecendo nessa nova fase do projeto a teleconsultoria, pode passar. A ideia é que ela fosse o apoio à regulação. Então, o ponto do telesaúde, né, o médico ou médica solicita uma teleconsultoria na plataforma digital, ou do STT, o teleconsultor, que é um especialista focal, ele responde, né, aquela teleconsultoria, e o médico da APS pode conduzir o tratamento sem necessariamente encaminhar, e aí a decisão de encaminhamento é do médico da APS. Essa estratégia com apoio à regulação significaria que antes dele solicitar que o paciente fosse para o sistema de regulação, tivesse acesso à atenção especializada, o médico da APS pudesse manejar por teleconsultoria. O que acontece? Em Belém e no Pará, isso não teve a adesão do gestor, diferente do que aconteceu, por exemplo, em Santa Catarina, que utiliza a teleconsultoria para acesso dos pacientes, né, para regular o acesso dos pacientes à atenção especializada. Pode passar. E aí o resultado disso é uma baixa utilização pelos médicos capacitados para teleconsultoria. O PET, os professores do PET, eles podem oferecer teleconsultoria? Podem, né? Essa é uma estratégia importante para esclarecimento de dúvidas, mas só que a divulgação ela tem que ser apropriada, né, para que chegue aos profissionais de saúde. Por exemplo, poderia se usar para os profissionais de saúde que estão nas EMUTs, né, e apoiar esses profissionais, mas significa um tempo de plataforma, responder à teleconsultoria, organizar isso, né, o telesaúde organiza, mas para os médicos a adesão foi muito baixa, sem a obrigatoriedade como seria para acesso ao sistema de regulação, que é o que acontece em Santa Catarina. Pode passar. E o teleeducação, né? O telesaúde também ele dispõe de web palestras mensais, e aí aqui eu deixo à disposição do PET para organizar as web palestras na nossa plataforma da RNP. Pode passar. A gente tem, já divulgando agora, dia 13 de novembro, às 18 horas, essa palestra importante, né, do professor Camilo Almeida, sobre a importância da PrEP e da teleprep. Então, a participação de todos é desejável e necessária, todos são os profissionais de saúde desenvolvidos com a profilaxia para o HIV, tem protocolo do Ministério para vários profissionais de saúde utilizado, não necessariamente o médico, então essa é uma estratégia importante. Pode passar. E esse curso que é processo de trabalho na atenção primária à saúde, né? Esse curso, quando a gente escreveu o projeto, ele está como uma das ofertas, né, dentro do PET Saúde Digital, para a gente organizar a nossa compreensão de uma maneira mais homogênea sobre a atenção primária à saúde, que é o modelo, a estratégia, né, o modelo de atenção dentro do Sistema Único de Saúde, né. Então, esse é um curso que, assim que o professor Eduardo e o professor Edilson acharem que a gente já pode disponibilizar, vocês já podem fazer, aí a gente só vai pactuar uma turma específica para o PET. A maioria dos alunos, alguns alunos da enfermagem já fizeram, e alguns alunos da medicina também já fizeram, né, que a gente faz esse curso no primeiro módulo de atenção integral à saúde. Então, pode ficar disponível também para os vários cursos aqui presentes. Pode passar. E aqui resgate de formação em saúde digital. Quais eram as nossas tarefas básicas, né? Então, desenvolver ações de educação pelo trabalho para a saúde, visando ao fortalecimento do processo de integração ensino-serviço-comunidade, em conformidade com o programa SUS Digital. Então, o PET Saúde Digital, ele está diretamente vinculado ao programa SUS Digital.
As ações de ensino-aprendizagem e alinhamento com as diretrizes curriculares nacionais para todos os cursos de graduação na área da saúde, a fim de promover o desenvolvimento de competências voltadas para a melhoria da qualidade técnica e da eficiência do cuidado. Então, o que a gente tem na UFPA hoje? Nem o curso ainda oferece esse desenvolvimento de competências para a saúde digital. Então, a nossa tarefa no PET é organizar os nossos cursos para que isso aconteça. Ações de pesquisa, desenvolvimento e inovação aplicadas à transformação digital, promoção e melhoria da qualidade da informação e saúde para o SUS, né? Então, essas são as nossas principais tarefas no PET Saúde Digital. Aqui nós respondemos ao edital. Basicamente para a formação, né? Para a gente desenvolver a formação dentro dos nossos cursos. Pode passar? E aqui eu faço uma pergunta para todos nós, né? Discentes, docentes, profissionais de saúde que são os que apoiam as ações do PET nas unidades, e os movimentos sociais aqui que participam do PET. Quais são as competências necessárias para a saúde digital? E aqui, na literatura, levanto algumas, para as quais eu acho que a gente tem que voltar a nossa atenção para desenvolver. Em relação a qual é a competência necessária para a segurança do paciente e uso apropriado do telesaúde. Vejam que alguns serviços utilizam o WhatsApp para fazer interação com o paciente ou com outro médico. Enviam imagens e resultados de exame sem nenhuma segurança para o paciente das suas informações pessoais e das informações do próprio médico, né? Então, a segurança do paciente nas interações digitais, elas são muitíssimo importantes, porque elas passam a ter a possibilidade de uma divulgação muito rápida e não ética dos dados do paciente, né? Acesso e equidade em telesaúde. Quais são as competências necessárias para a saúde digital desenvolver o acesso e esse acesso tenha equidade, né? Ou seja, que a saúde digital ou telesaúde não segregue mais a população, só para quem tem inclusão digital, para quem tem letramento digital, ou para os municípios que tem internet. Então, como a gente amplia essa estratégia, né? Isso não depende só de nós, logicamente. A comunicação por telesaúde, né? A comunicação em saúde digital, ela é igual à comunicação presencial? O professor Naomar, né, muitíssimo conhecido, ele desenvolve um conceito de metapresencialidade, ou seja, o paciente e o outro profissional de saúde, ele nem está presente, nem ele está ausente, é uma presença mediada por tecnologia, né? Então, como é o comportamento, né, do médico e do paciente nessa interação? O que a gente precisa para formar profissionais de saúde que entendam e que façam essa abordagem de uma maneira ética, de uma maneira humanizada, né? Então, como a gente precisa trabalhar isso? Como a gente faz a utilização do método clínico centrado na pessoa via plataforma digital, né? Via interação digital. A coleta de dados e avaliação por telesaúde, né? Quais as competências necessárias? A gente vai estar muito mais presente, os dados eles vão estar muito disponíveis nas plataformas, nos prontuários eletrônicos e interoperáveis no futuro. E como a gente faz a avaliação dessa estratégia? Como a gente sabe que isso deu certo, né? Como a gente estabelece competências para todos nós avaliarmos isso?
Tecnologia para a telesaúde, né? Então, quais são as tecnologias que a gente vai usar? Como será a utilização dessas tecnologias? Quais as competências que a gente tem que desenvolver ou interagir com outros cursos, né, para trabalhar essas tecnologias? E como serão ou são as práticas éticas e os requisitos legais para a utilização do telesaúde? O que é ético, né? E como a gente desenvolve a saúde digital de uma maneira ética? Então, são todos passos que a gente precisa pensar, e esse ano isso deve acontecer com os outros cursos também da saúde, e talvez até de tecnologia, de engenharia, né, das engenharias é, digitais, que participam de tecnologia da informação. As DCNs elas já estão alteradas, né, para a introdução da saúde digital nos cursos da área de medicina. Isso deve acontecer com os outros cursos também. Pode passar. Então, a gente está, a partir do PET, né, preparando os nossos cursos para isso. Né? E aqui eu proponho as atividades em conjunto que o PET Saúde Digital pode desenvolver com o núcleo de telesaúde, né, da UFPA. Então, a gente pode, em conjunto, elaborar protocolos de fluxos de teleconsultoria e teleinterconsulta multiprofissional em parceria com a SESMA Belém, já que o nosso foco é a SESMA. O papel do PET na redução das filas, a gente não tem só fila de especialidade médica, a gente tem fila para fono, a gente tem fila para várias, né, várias especialidades na área da saúde, e a gente não tem estratégias para trabalhar essas filas, então o PET pode contribuir com isso, né, é uma pergunta. O PET, o telesaúde também pode fazer ofertas de teleconsultoria multiprofissional em parceria, né, para o fortalecimento das equipes da APS. Então, o que a gente pode contribuir em fornecimento de teleconsultoria, isso está dentro do nosso projeto, né, mas até então eu não tenho visto esse movimento, né, do PET para a utilização da plataforma do telesaúde. Ofertar a teleinterconsulta multiprofissional no PEC do Núcleo de Telesaúde da UFPA, utilizar o STT, a plataforma do NUTS, em parceria com a Universidade de Federação de Catarina, né, que é essa plataforma, para teleconsultoria multiprofissional e apoio ao sistema de regulação, e criar um ambiente colaborativo em conjunto com o Núcleo de Telesaúde sobre a interoperabilidade e redução das iniquidades digitais no território. Essa estratégia a gente já está fazendo da integração entre o PET, né, da atividade colaborativa entre o PET Saúde Digital e o Telesaúde, além dos outros entes, né, que aqui representados estão, principalmente, por exemplo, a Simbesa, né. Pode passar. Aqui é a nossa realidade ribeirinha, né? Pode passar. Aqui é o Telesaúde em Ação, né? Nas várias atividades na área de saúde digital, né? A gente rodou o Marajó inteiro, Baixo Tocantins inteiro, Belém, Ananindeua e alguns outros municípios, pode passar. E aqui para vocês acompanharem, né? Tanto nas nossas redes, quanto cadastrado, né, no telesaúde, porque já deve ter feito o curso da LGPD, que era obrigatório, meio do telesaúde também. Agradeço, né, imensamente essa oportunidade de mostrar o trabalho do telesaúde e à disposição para parcerias no que os PETs necessitarem para a gente desenvolver atividades no STT, no AGHUX, que é do Barros ou do Betina, ou no Prontuário Eletrônico do Cidadão, que é o PEC. Então, à disposição agora, colegas. Professora, muito obrigado pela sua explanação, por compartilhar a sua experiência, compartilhar os projetos relacionados à telesaúde. A gente fica maravilhado com as possibilidades.
né, e com os rumos que a gente pode abraçar, né, considerando a oportunidade de estar no PET Saúde e as várias articulações que a gente pode fazer a partir disso também. Então, a gente já teve uma conversa logo no início, né, relacionada à telesaúde. A gente precisa realmente refinar, amadurecer esses caminhos, porque é muito promissor o que a gente pode fazer vinculado ao PET, né? Eu, enquanto professor da Faculdade de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, vejo o quanto é necessário nós nos incluirmos nisso, porque a gente teve até essa conversa, né? A fisioterapia, a terapia ocupacional necessita de um espaço também, né? Falo da faculdade, né? Necessita de um espaço dentro desse contexto da telesaúde, né? Que a gente consiga refinar isso, a gente vai com certeza seguir esse caminho. Eu queria só, antes de passar aqui, né, para perguntas, comentários, esclarecer que nós temos um perfil agora no YouTube do nosso projeto Pé de Saúde Digital da UFPA, e como nós fizemos esse perfil recentemente, então nós não temos um número de seguidores robusto ainda, e a transmissão também ela foi solicitada, mas ela ainda não foi liberada pelo YouTube, né? Por esse motivo nós não fizemos a nossa aula através do YouTube e tivemos que fazer aqui no Google Meet, né? Na conta do professor Eduardo, que é uma conta Pro, tá? E está sendo gravada, inclusive, essa aula. Para as pessoas que não puderam ficar na sala, não puderam participar, vou reforçar o que o professor Eduardo falou no grupo geral. Essa aula vai ser compartilhada, né? Todo mundo vai ter acesso a essa aula, né? E vocês podem assistir depois na plataforma Petflix, tá? A gente vai orientar isso lá no grupo geral, tá? Como é de praxe, né? A gente vai compartilhar o código para esse momento de hoje, para vocês fazerem os devidos registros. Esses são alguns informes importantes, tá? Mas eu gostaria, né, de ouvi-los. Se quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu já vi vários comentários aqui parabenizando a professora Socorro pela aula, pelo compartilhamento, né, do conteúdo, foi brilhante. E passo a palavra para vocês. Fiquem à vontade para perguntar, para fazer algum comentário também através do áudio. A Mônica levantou a mão aqui, a Mônica Rezende. Mônica, fique à vontade. Boa tarde, não, desculpa, foi sem querer. Perdão. Eu só agradecer à professora, que foi uma palestra excelente, tá? Mas eu não tenho pergunta por enquanto. Tá certo. Eu queria só colocar uma possibilidade, por exemplo, diagnóstico de autismo, né? Do TEA. Se implantou no território que necessita, para esse diagnóstico fechar, do neuropediatra. E a maioria dos diagnósticos estão sendo desenvolvidos por hospitais no PROAD-SUS, né, de São Paulo, para a nossa região, porque aqui a gente tem pouco neuropediatra, né? Na verdade, o Betina tem 2 que estão super ocupados, né? E a gente forma poucos neurologistas, imagina neuropediatra. Sim. Então, e a professora Mira, né, que faleceu não faz muito tempo, ela tinha a ideia, né, de desenvolver o diagnóstico de TEA por digital, de uma maneira multiprofissional, como ela fazia, né, já o diagnóstico, quando ela fazia o diagnóstico de TEA, já era com uma abordagem multiprofissional. Então, a gente pode desenvolver isso no Estado, baseado, né, a partir do PET, desenvolver um protocolo, né, para o diagnóstico, com um pediatra experiente, um fono e TO, né, aí eu não sei que outros profissionais seriam necessários para esse diagnóstico, não tenho expertise em TEA, e ofertar isso para o município, ao invés do neuropediatra, né. Aí a gente precisa formar uma rede e fazer
divulgação e fazer um estudo, né, se esse diagnóstico, se essa maneira de fazer o diagnóstico, ela é eficiente, se ela tem eficácia, se quando chega nos serviços que vão fazer o atendimento, se ela é aceita, né? Se os serviços vão aceitar o diagnóstico feito dessa maneira. Então, a gente tem que trabalhar em rede, mas é uma coisa que precisa ser organizada ainda, né? É uma coisa que está em aberto, mas é uma possibilidade da gente trabalhar de uma maneira com toda a nossa expertise, né? De um grupo multiprofissional, né? Então, essa é uma possibilidade, por exemplo. Sim, é muito válido e pelo que eu entendi, dá para organizar a rede de acordo com um exame específico, com um transtorno específico, uma doença específica, né? Dá para organizar dessa forma. Por exemplo, o Christian comentou aqui no chat que na unidade de saúde do Guamá tem um teleeletrocardiograma. Há uma sala na unidade onde fazemos o exame, a técnica envia para um cardiologista e após um prazo o laudo é fornecido. Então, é um dos exemplos dados aqui, né? Foi um dos comentários feitos aqui no chat. A Raíssa, fala, Raíssa. Eu achei muito interessante, porque eu trabalho lá no Betina, né? Eu estagio lá no Betina, e a gente lida com crianças com doenças raras, principalmente Duchenne e AME, e a gente tem uma vez na semana com a doutora Ara uma avaliação motora funcional dessas crianças, né? E aí, para elas conseguirem ter acesso ao remédio, que elas tomam medicação, a gente precisa passar um relatório de como está a questão funcional e motora dela. Então, toda sexta-feira lá no Betina a gente faz isso, monta e esse laudo ele é repassado unicamente pelo WhatsApp, sendo que a gente, os próprios alunos, né, a gente monta o laudo, aí tem a assinatura, né, da nossa supervisora e a gente passa pelo WhatsApp. Então, por exemplo, se alguém anota o número da pessoa quando pega a ficha errado, a pessoa não vai ter acesso. E é muito comum a gente ver gente vindo de Barcarena, Cametá, porque o veterinário é um centro de referência. Então, esse serviço dentro do telesaúde seria maravilhoso, porque já aconteceu de a gente, de uma das amigas anotar errado o número da paciente e a gente não conseguir passar o laudo para a paciente. E a gente também não consegue fazer no mesmo dia, porque isso tudo demanda da gente pensar e ver. Se a gente não fizer direitinho, milimetricamente, o que aquele paciente tem, ele não vai ter acesso ao medicamento. Então, quando acontece alguma coisa, por uma mínima falha de um erro de um número de telefone, a pessoa às vezes tem que voltar, muitas vezes de Cametá, para poder falar conosco para a gente conseguir resolver. Então, esse é um problema que, por exemplo, o telesaúde conseguiria resolver facilmente, mas a gente ainda não tem desenvolvido. Exatamente, Raíssa, um excelente exemplo, viu? Não só para a primeira consulta, mas para a consulta de acompanhamento, né? Acho que não necessitasse de avaliação física, por exemplo, né? Então, a gente precisa pensar, né? Todo mundo junto é capaz de encontrar uma solução, uma maneira ética de lidar com essas questões, né? De atendimento à distância, né? O que é possível fazer, né? Ou que outro profissional pode nos ajudar à distância, né? Essa é uma questão também que a gente pode pensar, que aí é o caráter da teleinterconsulta, né? Uma pessoa lá que a gente apoia que está conduzindo o tratamento, que é o que, por exemplo, a gente vai fazer essa primeira experiência com um transplante coclear, né? Perfeito. Mais alguma pergunta, algum comentário? Fiquem à vontade, pessoal. A oportunidade é um momento importante, né? Uma oportunidade. Professor Eduardo? Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer aí a professora Socorro. Realmente uma aula muito importante e necessária no contexto que nós estamos, porque é uma visão ampla, né, que a gente está tendo do que tem à nossa frente. Na verdade, existem muitos desafios
que a professora Socorro, como já está há bastante tempo nisso, já conhece. Então, imagina para nós que estamos iniciando, digamos assim, né? O PET está vindo com uma força de trabalho para colaborar, e a gente está meio que iniciando ainda nesse processo de compreensão de tudo, aí, mas a gente vai ver se nesse tempo que nós temos ainda de projeto, nós consigamos fazer aí algumas oficinas para poder contribuir, né, no que for possível, nessa construção de fluxos. Tem muitas ferramentas aí para a gente pensar como melhorar, né, e identificar essa jornada do paciente, para poder identificar essas lacunas possíveis, né, de inserção aí de algum fluxo de atendimento, para fazer essa cobertura, tá? Então, a gente vai, na verdade, essa aula, ela foi proposital para justamente também criar uma espécie de não curiosidade, mas assim, de o pessoal se animar, porque essa atividade ela já tem algum tempo, né, já acontecendo, não foi só por conta da pandemia que existiu a telesaúde, já tem muito mais tempo do que isso. Então, é uma necessidade, principalmente com as barreiras que existem aí nas regiões mais difíceis, mais remotas, né? Então, inclusive, a gente tem até uma orientadora de serviço, que é daqui da região das ilhas, que a gente pode depois conversar com ela para tentar ver se a gente consegue fazer até algum modelo, né, para testar, né, ali eu não lembro bem qual é a ilha que ela, não sei se é aí no Combu, mas deve ter, né, é do Combu. Então, a gente tem aí a gente tem uma abertura para isso, tá? Então, a gente ainda tem 22 meses de trabalho, gente, então, a coisa está só iniciando, e a gente precisa, ao mesmo tempo que a gente vai manter ali aquela questão do índice de maturidade, a gente vai agora avançar para essa frente de trabalho com as telesaúde, que elas também têm muito da questão de interoperabilidade inserida, e a gente vai precisar também fazer esse alinhamento, porque elas falam a mesma linguagem, tá? Também quero agradecer, gente, o forte engajamento aí. A gente teve, infelizmente, a nossa sala não é aquela conta Dilce, né, de empresa que dá para mais de 500 pessoas, 1.000 pessoas, não. Nossa conta, embora seja uma conta pró, ela tem um limite aqui de 100 pessoas, tá bom? Então, esse forte engajamento aqui manteve outras pessoas, infelizmente, fora da sala, e isso foi motivo de preocupação nossa, mas como a gente está gravando, esse material vai ficar disponível para que ninguém perca essa apresentação e essa discussão também, né? A gente pode abrir outros momentos para discussão, porque, como eu volto a falar, é apenas o início deste trabalho, e com certeza a professora Socorro vai estar disponível em outras ocasiões, assim a gente espera, tá bom, professor? Então, eu agradeço aí o Edilson também, pelo trabalho que vem fazendo aí com a capacitação. Aqui a gente tem tudo no PET, viu? A gente tem estratégia ribeirinha, tem estratégia fluvial, né? O Belmiro, que é um querido, está aqui também, nos apoiando, né? Então, o que a gente pode desenvolver, Belmiro? Belmiro foi meu bolsista enquanto era aluno de graduação, agora ele é médico da estratégia fluvial. Vamos aí, Belmiro. O Belmiro tem boas ideias. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando aqui. Então, essa realidade ribeirinha, nossa, é assim, um desafio a cada dia, porque a gente sai de Belém todo dia e a gente fica em alguns momentos completamente sem sinal, sem acesso a uma fonte de informações. Por exemplo, até achei interessante quando a professora falou sobre uma estratégia de tentar uma ampliação offline, porque nem em todo momento a gente nem sempre vai estar online para fazer, por exemplo, o teleeletro. Eu já tentei em alguns momentos, de certa forma, implantar essas estratégias na UBS fluvial, mas ainda assim tem dificuldade, porque eu só consigo fazer isso em casa. Eu não consigo fazer isso durante o expediente na unidade básica de saúde. Então, os desafios são grandes, a gente tem muitas lacunas, e é ver o que vai acontecer agora, com essas implementações. Vamos lá, Belmiro. Eu penso que dessa discussão, desse momento, né, nós teremos outros também, como já foi falado, sirva para oxigenar as ideias, né, e entender que, como o professor Eduardo falou, nós estamos no início e a gente está tentando construir uma base sólida para que a gente consiga estabelecer essas ações como produtos, né, relacionados ao PET Saúde, né. Expandir a rede de telesaúde no município, incluir outras faculdades, cursos, né, inclusive pensando na formação mesmo
dos nossos alunos, para que eles tenham acesso, acesso com a rede, com a telesaúde, desde esse momento aí na graduação. Com certeza serão profissionais com ideias muito bem lapidadas no que diz respeito à saúde digital, né? E um objetivo nosso também é justamente formar, capacitar tanto as pessoas que estão envolvidas aqui no PET, né, no projeto, quanto também pessoas que estão na rede, mesmo outros alunos que não estão diretamente ligados ao PET, mas que porventura possam participar de formações, né, oferecidas pelo projeto. Enfim, mais uma vez, quero agradecer muito a professora Socorro, e também dizer que alguns cursos já estão disponíveis lá na nossa plataforma, no Petflix, né, para que vocês tenham acesso. Outros cursos serão inseridos lá, como já vem sendo dito também, e esse processo é um processo contínuo, tá? Então, é muito importante que todos acompanhem aí as atualizações. Só mais uma informação, não sei se alguém mais vai levantar a mão aqui. Esse material vai ficar gravado, deixa eu ver se eu consigo compartilhar rapidinho. Nós estamos inserindo aqui dentro da própria Petflix uma sessão, gente, para que a gente possa assistir esse tipo de material que vai ficar gravado, ou até outro material que a gente possa conseguir aí pela internet, né, um vídeo que seja interessante. A gente vai ter aqui a chamada nosso Cine Digital. Não sei se vocês vão conseguir. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui. Eu vou apresentar para vocês aqui. Então, a sugestão, por exemplo, para o pessoal que não está, né, a maioria de vocês já ficou aqui na sala, mas tem muitas pessoas que saíram, melhor, que não conseguiram entrar, né? Alguns entraram e, por algum motivo, saíram e não conseguiram voltar. Então, como esse material ele vai ficar disponível, existe ali o que a gente está chamando, tipo uma sala de cinema agora, que a gente pode pegar esse material e a gente fazer um trabalho de assistir, até coletivamente, né? Você pode assistir sozinho, vai lá, entra na sala, assiste o vídeo, mas para efeito de interação com os outros colegas, pode combinar, quem sabe, até um dia para rever essa aula, viu, professora? De repente, até você participa também e fica disponível para tirar algumas dúvidas dentro da nossa sala de cinema ali, tá bom? Realmente não está abrindo aqui, que a internet não é ruim. Mas esse e qualquer outro material que a gente vai produzir aí, vai tentar corrigir essas questões de transmissão. Embora a gente está na era digital, gente, existem probleminhas, tá? Mas a gente vai tentar sanar o máximo possível aqui para que a gente fique mais atento com essas questões, todo mundo seja beneficiado, aproveitar todo esse material que é produzido, tá bom? Então, brevemente, acho que amanhã, até hoje à noite, já vai ficar disponível lá. Então, quem quiser já acessar mais tarde para checar, já vai ficar disponível o vídeo para assistir. Mas a minha recomendação chame um colega aí, com uma pipoca virtual lá na nossa sala de cinema, para assistir o material que a professora bem produziu aí para nós, tá bom? Super. Muito bom, muito bom. Eu queria aproveitar e compartilhar o código do evento de hoje aqui no chat, tá, gente? Para que todos possam fazer seus devidos registros na SUSE, tá? Lembrando que é registro de frequência e registro de atividade, tá? Então, nós fizemos hoje uma aula aberta que se enquadra na capacitação, tá bom? O código já está disponível no chat. Sobre as pessoas que não tiveram como acessar a plataforma, a sala, a gente já compartilhou algumas informações sobre isso, né? Só reforçando que, o professor Eduardo falou, esse material está gravado e vai ser compartilhado com todos. Estão perguntando aqui no chat qual o número da atividade. Eu não tenho agora de cabeça as opções. Vou verificar aqui. Isso, participação em ação e curso de capacitação, seria essa? Isso aí. E um último comentário aqui da Bianca Teixeira, né, que ela falou que recentemente foi implementada a comunicação via WhatsApp para os pacientes assistidos pelo Melhor em Casa. Dessa forma, ela compartilha que houve uma melhora significativa para os fluxos
durante o atendimento no serviço de atendimento domiciliar. Bianca, eu imagino que seja preceptora, né? Eu vejo um problema aí, viu? Eu não queria entrar, porque a gente já está terminando, mas, por exemplo, a comunicação de WhatsApp, ela ela não é uma comunicação segura, né? Porque ela não é uma plataforma fechada. E eu não posso compartilhar, de acordo com a LGPD, as informações do paciente sem autorização dele, principalmente numa plataforma aberta. Então, o SAD deveria utilizar o próprio prontuário eletrônico do cidadão, porque ele tem uma sala virtual que ele acessa diretamente o celular do paciente, né? Então, você abre a plataforma com o prontuário eletrônico, então aí você registra os dados do paciente diretamente e entra em contato por meio dessa sala virtual do próprio PEC, né? Ela não funciona de computador para computador, mas ela funciona de computador para o celular. Logicamente que teria que fazer testes, né, para essa interação, mas seria a interação mais adequada, né, mais segura para o paciente e para os profissionais de saúde, para se protegerem também de algum, né, processo, porque se as informações do paciente vazar, a gente pode responder processo civil e penal. Então, o WhatsApp é uma ferramenta para você interagir com os seus amigos, né? Não é uma ferramenta para o SUS digital, né? Ainda não foi desenvolvido nada do WhatsApp que seja seguro. Vocês podem até ver que tem um símbolozinho da Meta lá, colhendo informações, né? Eu que sou. Sim. É importante isso que a senhora coloca, né? Inclusive, trazendo o registro, né, do curso de LGPD, porque justamente a gente precisa sempre estar atento à questão ética e à questão do controle e gerenciamento dos dados, né? São muitas informações que a gente tem que administrar e isso é um cuidado que tem que ser extremamente constante, né? Então, vale o que a senhora colocou aí com bastante precisão. Eu acredito que seja isso, né? Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário, mas dessa forma a gente vai encerrando a nossa aula aberta de hoje, que seja a primeira de muitas aulas abertas, com outros temas também, são temas importantes, temas que muitas vezes, nesse formato, é bem interessante, né, para a gente trabalhar também, além dos cursos de capacitação, seminários, congressos e outros eventos de natureza distintas. Então, a gente vai pensar com carinho nas próximas oportunidades, né, e tentar ampliar aí a participação de todos, tá? Muito Edilson, obrigado. Oi. só para fazer aquela foto aí, eu estou aqui com o mosaico aberto, o mosaico ele é ilimitado, tá, gente? Então, os primeiros 40 que aparecerem aqui, 46, se não me engano, então, se for possível abrir, né, a câmera aí. Isso. Aquele pedido, né, é importante, abrir a câmera, quem puder, por favor, abra a sua câmera, para a gente fazer uma foto, um registro. E quem puder também fazer outros registros, por favor, né, faça aí, para a gente poder compartilhar depois com todos. Isso, ajeitando o cabelinho. Todo mundo bonito aí, gente. Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer um print da tela, mas quem puder fazer, não sei como é que está o de vocês. Isso, aquele sorriso. Ixi, aqui eu fiz. Só um minuto. Oi. Pronto. Obrigado, tá, gente? Tchau, gente. Um abraço. Um abraço. Vai... Tchau, tchau.